Boa tarde, gestores, que fazem parte do plano de formação continuada do IAT, Instituto Anísio Teixeira. Espero que estejam todos bem e apesar desse tempo de incertezas, que paira sobre todos nós, é preciso ter fé de que dias melhores virão. Estou passando por aqui para fazer uma breve recapitulação do que foi a nossa pauta 1, a nossa pauta formativa. E queria focar com vocês a discussão da nossa conversa acerca das estratégias formativas utilizadas nessa pauta 1. Primeiro, a questão da própria pauta de trabalho. Como vocês observaram, no início da formação de Ana Mello, a diretora pedagógica do IAT, fez uma apresentação da pauta do que seria essas 12 etapas de trabalho do espaço virtual de vocês. Isso se configura como a organização do trabalho, do trabalho formativo. Por que ter uma pauta de trabalho? É importante ter uma pauta. Que diferença ela faz no nosso trabalho formativo dos professores? É importante sim. A pauta, ela configura uma determinada organização didática. Ela nos ajuda a organizar quais os conteúdos formativos nós queremos tratar com os professores, nos ajuda a organizar esses conteúdos no tempo em que nós dispomos, a selecionar as melhores estratégias, recursos, a organizar o próprio grupo de trabalho, quais as metodologias que nós vamos utilizar, mas quando bem pensada, a pauta ajuda sim a qualificar o trabalho, é importante. E nós, enquanto formadores, temos como público específico vocês, gestores, coordenadores pedagógicos e diretores escolares. Mas vocês, enquanto coordenadores pedagógicos, enquanto diretores, têm outros públicos de trabalho na escola. Vocês têm os pais, tem os alunos, tem os funcionários da escola, aqueles que não são professores, mas que também precisam de formações, de reuniões, de alguns agrupamentos, enfim. Então, cada público desse necessita de uma pauta específica, de uma pauta diferente, de conteúdos diferentes. Então, precisamos ter em mente aí que no dia a dia da escola, na nossa agenda, precisamos ter pautas diferenciadas, conteúdos diferenciados, estratégias diferenciadas, para que a formação de fato aconteça na escola e possa contemplar todo o nosso público de trabalho, que são os pais, os funcionários, os professores e os alunos. E essa estratégia foi a primeira utilizada lá por Diana Mello, como eu já falei. É importante que nós também, todas as vezes que formos fazer as formações na escola, apresentemos as nossas pautas, para o nosso público, com os nossos conteúdos, as nossas estratégias, nossos objetivos e as nossas metodologias de trabalho. Uma segunda estratégia formativa que foi utilizada aí nessa primeira pauta foi a análise de vídeo, que considero também uma estratégia bastante potente na formação, mas que nós precisamos ter muita clareza do porquê utilizar o vídeo, qual o objetivo. É sempre recomendável que esse vídeo venha para aprofundar ou reconceitualizar conteúdos formativos, que possamos de fato favorecer aos professores a circulação de diferentes pontos de vista, de sustentação desses pontos de vista, de qualificação desses pontos de vista e de aceitação do ponto de vista do outro, Então, essas análises, elas precisam ter foco, precisamos direcionar muito bem o conteúdo do vídeo para aquela aprendizagem que a gente quer que os professores apresentem. Nessa nossa primeira pauta, nós utilizamos o vídeo de Antônio Nova. Como vocês perceberam, qual foi o nosso objetivo? Foi fortalecer a nossa concepção do que é a formação continuada, de quais as suas especificidades, de quais os seus princípios, de quais os requisitos que a diferenciam de outros cursos pontuais, como na graduação, após, enfim, outros cursos que a gente tem a duração bem definida, Então, quais são os sujeitos dessa formação, em qual espaço ela acontece, como acontece, estabelecermos um paralelo de por que
essa formação se diferencia das outras formações pontuais, com cargas horárias determinadas, num espaço de tempo, enfim, né? A terceira estratégia utilizada nessa nossa primeira pauta foi a leitura e análise de textos teóricos. Também é uma estratégia boa, desde que alguns critérios sejam pensados antecipadamente. É muito comum a gente chegar na escola e os professores, num primeiro impulso, contar as páginas dos textos que nós levamos para as formações. Como nós já sabemos dessa dificuldade e que os professores têm para ler mesmo os textos, é importante selecionar textos menores, mas textos que sejam de boa qualidade, textos que tenham informações claras, né, que possam aprofundar os conhecimentos que a gente quer que os professores construam nessas formações, textos que tenham informações não muito complexas, ou que, se tiverem informações complexas, pensar em quais intervenções nós faremos para possibilitar o entendimento dos professores no momento da leitura, se as informações são novas para os professores, se vão de fato aprofundar o conhecimento deles ou não, né? Então, esses são critérios bastante significativos e necessários de pensarmos, de elencarmos na hora de selecionarmos os textos para levarmos para as formações. E pensar sempre também em um propósito leitor, né? Qual texto eu vou levar, para que os professores irão ler esse texto e de que forma essas informações atendem a esse propósito ou não. Caso não atende, vamos substituir o texto, né? Uma outra questão é a quantidade de textos. Como a gente já sabe do problema em que os professores enfrentam mesmo para ler, não é deixar de levar o texto, não é tirar da pauta o momento da leitura. Muitos professores só leem nesse momento. Então vamos diminuir a quantidade de textos, mas não vamos deixar de levar os textos. O estudo é necessário para o aperfeiçoamento da prática. O estudo é necessário para o conhecimento, para a nossa reflexão enquanto formadores, enquanto aprendizes. Então, é preferível ter menos textos de boa qualidade do que muitos textos com pouca qualidade. Mas os textos precisam estar presentes. E os textos precisam nos ajudar a estabelecermos um paralelo entre o que nós fazemos, né, entre a nossa prática e as informações trazidas por eles. É preciso que os textos nos ajudem a refletir o que é que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo e como nós podemos melhorar aquilo que nós já fazemos, né? Tanto nós, formadores dos professores, quanto os professores para com seus alunos. Uma quarta estratégia que eu considero, digamos assim, o cerne da nossa questão formativa é a análise das produções. Análise das produções dos professores. Aqui na nossa formação, vocês tiveram duas grandes produções, duas grandes escritas profissionais, digamos assim. A primeira foi o plano de ação da escola, a segunda foi a agenda do coordenador. Então, e pensando lá no público de trabalho de vocês, quais são as escritas profissionais dos professores? Os professores têm várias escritas profissionais, entre elas o plano anual de ensino, os projetos didáticos, as sequências didáticas, os planos diários de aula, as devolutivas, os trabalhos dos alunos, os relatórios reflexivos. Então, todas essas escritas, elas precisam de uma sistemática, elas precisam de uma organização. E nós, enquanto coordenadores, precisamos apoiar os professores nessas escritas. Elas são tão necessárias quanto o estudo. E é sempre bom a gente começar elogiando, né, essas escritas dos professores. Quando a gente for dar as nossas devolutivas às escritas dos professores, vamos começar pelo que eles já fazem bem, elogiando aquilo que está bom,
nessas escritas, porque isso vai ajudar os professores a criarem vontade, né? Isso vão deixar os professores mais encorajados a escreverem mais, a se arriscarem mais. E a partir desses pontos positivos, a gente elenca os pontos que precisam ser qualificados. Mas nós precisamos pensar também na forma de devolver para essas escritas profissionais dos professores. Essas devolutivas, elas podem ser coletivas e ou individuais ou em pequenos grupos. Quando é que nós vamos dar uma devolutiva coletiva? Quando o problema for recorrente, né? Quando muitos professores do nosso grupo apresentarem o mesmo problema. Então, vamos propor uma reflexão em cima daquele ponto, porque é uma necessidade do grupo como um todo. Quando o problema for de um pequeno grupo ou de um único professor, essa devolutiva pode ir para os pequenos grupos ou para a individualidade. A forma de dar devolutivo também vai depender de cada caso. Mas eu sugiro sempre uma devolutiva escrita, porque a devolutiva escrita, ela ajuda o professor a se afastar um pouco do que ele produziu, né? E nessa solidão, digamos assim, ele vai refletir mais sobre o que ele produziu. Ele vai analisar com mais reflexividade e vai percebendo quais os pontos que nós apontamos ali como necessários mesmo de serem revistos, né? Mas a devolutiva, ela ajuda o professor a qualificar sempre o seu trabalho. E nessas devolutivas escritas, a gente pode sugerir aspectos que levem mesmo à qualificação do trabalho e não ao desmerecimento, né, a invalidade, digamos assim, do trabalho do professor. Pontos que sirvam para ele clarear mesmo o que ele quer ensinar, como ele quer ensinar, para que ele quer ensinar. Porque às vezes a escrita está clara para ele, mas para o coordenador ou uma outra pessoa que pegar esse plano para ler pode não estar tão claro. Então, as devolutivas precisam contribuir para que os professores de fato explicitem a intencionalidade didática do seu trabalho. E respondendo basicamente ao que ensinar, como, para que, o professor já estará qualificando e muito o ato de ensinar. Esse é o nosso principal objetivo com as nossas devolutivas dessas escritas profissionais dos professores, né? E quando eu foquei a conversa aqui sobre essas estratégias que são totalmente replicáveis para a formação dos professores na escola, não é no sentido de novidade, mas é no sentido da gente refletir quais estratégias utilizar e por que utilizar. Porque cada uma dessas estratégias traz embutido uma aprendizagem, um ensinamento. E é importante que nós tenhamos essa clareza do porquê trabalhar com determinada estratégia formativa, quais aprendizagens essas estratégias favorecerão aos nossos professores, para que estes, por sua vez, possam também trabalhar nesse sentido de irem desenvolvendo cada vez mais a autonomia dos nossos alunos na construção do conhecimento, né? Então, não é novidade nenhuma essas estratégias, todos vocês já conhecem, mas é a gente pensar em por que estamos utilizando ou por que vamos utilizar tal estratégia formativa, né? Pensar no uso, no porquê do uso dessas estratégias formativas. E teremos ao longo das nossas próximas pautas outras estratégias formativas, com certeza. E isso vai nos ajudando sempre a pensar o que nós formadores estamos fazendo, como estamos fazendo, por que estamos fazendo também, né? Essa é uma aprendizagem que precisa ser uma constante no nosso trabalho enquanto formadores dos professores. O nosso objetivo aqui é sempre qualificar o nosso fazer, não é trazer novidade a cada pauta, é sim pensar o que nós fizemos ontem, o que nós estamos fazendo hoje, como nós podemos melhorar amanhã. Então, um beijo no coração de cada um, boa sorte, bons estudos. E quem ainda não concluiu a primeira pauta, vai lá, conclua, porque tem muito trabalho e muito que aprender. Boa tarde.